Oiê! Passando aqui com mais um projeto incrível para você. Para quem não me conhece, eu sou a Tati Rocha e hoje eu trouxe um projeto de cozinha. Peça super fácil, tenho certeza que você vai amar. É um pegador de forno. Olha só que lindo, em formato de coração. Esse pegador de forno a gente geralmente pega, né, na hora de colocar alguma assadeira, alguma forma, alguma coisa no forno e a gente precisa ter uma proteção. Então é uma peça super linda, inclusive ela pode ficar num gancho ou em algum suporte na sua cozinha. Super incrível, com um tecido que é um composê da Avimor, ainda de coração, lindo demais. E se você gostou, eu já te convido a curtir esse vídeo para que mais pessoas tenham acesso a esse conteúdo e para que a gente possa fazer mais vídeos como esse também. Eu estou no Instagram como Tati_Rocha_oficial e no YouTube. Vou amar ter a sua presença. Bora lá assistir, depois me conta nos comentários o que você achou. Não esquece de vir aqui no canal e se inscrever também. Vamos assistir? Nossa opção de hoje, o pegador de forno, você pode fazer de diversos formatos. Eu vou fazer aqui na forma do coração. E para tanto, eu estou usando um composê maravilhoso da Avimor para mostrar que a gente pode, inclusive, combinar estampas em algum determinado ambiente. Então, que nem no caso na nossa cozinha, a gente pode fazer um pegador no mesmo formato, da mesma forma, com diferentes estampas. Então, aqui eu tenho um composê maravilhoso de vermelho e você pode combinar as estampas. Olha só que legal, já pensou fazer um conjunto de cozinha combinando essas estampas? E o poá, ele traz aí um toque especial também para fazer às vezes de um tecido com menos informação. Então, olha só que bacana, fica muito fácil e simples de combinar e a gente vai fazer essa ideia. O nosso pegador de coração, eu já separei aqui os tecidos e já separei inclusive o nosso molde também. O molde vai estar disponível, mas se você tiver dúvidas é só pegar um coração, um desenho de coração. E aqui pra gente ter uma ideia, olha, eu vou fazer até a medida correta para não ter erro, né? Tô com uma régua aqui bem grande, mas olha, só para medir aqui quanto que a gente tem mais ou menos desse coração, a medida de 18, tá? Por 18. Então, é um coração que ele cabe numa folha A4 de sulfite, mas se você tiver dúvidas, pode fazer ele até 20 por 20, maiorzinho. O que que a gente precisa fazer aqui? Eu vou cortar, eu vou riscar, tá? Neste formato de coração, o meu tecido principal e o secundário. Então, uma vez no tecido, vou até fazer com essa aqui, essa nossa estampa aqui. Eu vou fazer, então, uma vez no nosso tecido secundário e uma vez no tecido principal. Depois que você riscar, eu vou mostrar certinho como a gente vai fazer. É só você dobrar ao meio a peça, tá? Esse molde e riscar. Lembra no tecido principal, aquele que vai aparecer na frente, uma vez em uma metade e outra vez em uma outra metade. Toma cuidado aqui para fazer o molde certinho, tá? Então, lembra qual você quiser escrever lado A, lado B, para você se situar. E manta R2, vou usar aqui, então, manta R2, 4 vezes a manta. A manta R2 vai vir combinando com esse tecido, com esse aqui e com as duas abas da frente, pra gente ter uma peça bem estruturada e que se você levar no forno não vai ter erro, nem problema, vai ter uma segurança grande. Então, vamos cortar tudo e eu volto já para explicar o restante. Com o nosso molde, nós vamos recortar na linha do coração e com esse molde, você vai precisar do nosso tecido secundário, tá? Tô utilizando aqui esse preto de poá vermelho para fazer o nosso composê. Risquei ele no forro para você enxergar. E, primeiro de tudo, a gente vai cortar nesse tecido secundário. Perceba que eu cortei um dedo mais ou menos, né? Cerca de 2 centímetros, pelo menos um, acima do risco. Então, a gente vai deixar uma borda para fazer o recorte.
Esse lado a gente vai dobrar e vai cortar e recortar também. Uma vez no tecido secundário, lembrando sempre de deixar essa borda e depois virando do outro lado do coração, a gente faz a mesma coisa, risca e deixa um dedo de espaçamento para fazer o recorte. Fiz isso no meu tecido secundário, tudo que eu fiz no tecido secundário eu vou fazer no tecido principal. E aqui você utiliza a canetinha fantasma, tá? Porque a gente vai fazer o risco em cima do tecido, porque é onde nós vamos passar a costura. Aqui vai servir como guia de referência para passar a costura. Então, uma vez no tecido principal, abra o seu coração. Olha só que lindo, hein? Abra o seu coração. E faça o risco, deixando um dedo de margem para fazer o recorte. Fiz isso a mesma coisa aqui. Lembra que eu virei o meu coração? Então, fiz isso de um lado. Fiz isso também do outro lado, a mesma coisa, tudo no tecido principal. Então, tudo que você fizer no tecido principal, você vai seguir no tecido secundário. A manta R2, eu vou fazer a mesma coisa. Eu tô usando a manta R2, ela é áspera de um lado e áspera do outro também. Tem a cola nos dois lados, tô usando aqui 2 tecidos. Então, eu vou fazer o recorte da minha manta, lembrando para deixar também um dedo, tá, de borda a mais para você fazer o recorte 2 vezes nesse coração. Então, no formato do coração, 2 vezes. E lembrando que eu vou fazer aqui, ó, uma vez na metade do coração e uma vez na outra metade do meu coração também. Então, reserva todo esse material, que agora sim, a gente não vai nem precisar passar ele antes, tá? Para acoplar. Já vamos direto. A gente só precisa aqui de alfinetes, então é bom você ter alfinetes à mão para na hora de costurar trazer mais segurança. O que que eu faço? Primeiro de tudo, vou colocar o meu tecido secundário, né, virado para baixo, virado para a mesa, aqui, ó. Vou colocar a minha manta R2, tá? Certinha, aqui não se preocupa, a gente vai passar a costura bem no risco mesmo, onde nós fizemos. Vou colocar aquele meu coração inteiro no tecido principal, mas para dar, eu gosto de fazer assim, aí vai do gosto de cada um. Eu vou colocar 2 mantas juntas para que quando a gente faça esse pegador, né, a gente tem que lembrar que ele vai no forno. Então, eu vou tirar aquela Tupperware, aquele Pirex, na verdade, não é nem Tupperware, é Pirex, que vai pro forno e ela tá quente. Então, eu tenho que ter uma segurança e por isso que eu vou colocar 2 vezes, tá? Eu prefiro colocar 2 vezes a minha manta R2. E agora sim, o meu tecido principal, olha só, acerta direitinho, tá? Por isso que eu falei para alfinetar, lembrando que aqui, olha, eu tenho um sanduíche, então certifique-se de que tudo esteja bem alinhado, olha, aqui a minha manta, né? Tudo certinho, para que quando eu fizer essa costura e depois eu refile, ela vai estar perfeita. Então, venho aqui, vou alfinetar, lembrando que se você tiver a sua máquina doméstica, pode vir com cuidado, apesar de ser uma costura mais grossa. Se você sentir dificuldade, é só vir devagar costurando, tá? Então, alinhei, já alfinetei e agora sim vou passar uma costura reta em toda esta linha, demarcando aqui o meu coração. Então, vamos passar uma costura reta e aqui a gente vai passar uma costura circular. Então, não precisa ser rápido. Se você é iniciante, vem com o pedal devagar da sua máquina de costura e se você preferir nessa parte fazer até com o volante na mão, não tem problema. A gente vai mostrar isso agora, então. Agora sim, já alfinetei, lembrando, só para recapitular, tô com aqui o meu tecido, né, de forro, 2 mantas e o tecido principal virado para cima. E nesse momento é importante você utilizar a caneta fantasminha ou aquela que paga com ferro, porque é o risco da caneta
que está o coração e que você vai servir como guia para fazer essa costura. Então, tem bastante tecido, manta, vem devagar com a sua máquina. A minha é doméstica e mesmo assim dá para fazer. É só vir devagarinho e se guiar pela reta sua que você desenhou do molde. Então, vamos lá. Retrocesso, tá? Do início ao fim. Aqui chegou no meinho do coração, é só deixar a agulha fixada no seu tecido e girar, levantar a sapatilha e girar o calcador. Então, ó, vou até dar um pontinho a mais aqui para ficar bem no centrinho do meu coração e aí você vai se guiando. Vou tirar o alfinete aqui. Pronto, retrocesso do início ao fim. Olha só, nossa peça ficou assim, tá? E agora você vai refilar. Então, com a tesoura você vai vir e tirar todo o excesso de tecido. Na hora de refilar, também toma cuidado para não cortar a agulha, né? A linha aqui, a nossa costura. Então, deixa ainda uma margenzinha, porque na verdade depois para dar o acabamento a gente vai usar o viés. Então, vem deixando uma margem, é importante ainda deixar uma margem. E agora que eu já refilei a minha peça, eu vou marcar o centro dela, bem no meinho, entre as costuras, né? Se você quiser até pode dobrar, mas a gente já sabe que o meio dela, se você fez o coração certinho, vai ser da ponta do coração até a ponta de baixo. Então, venho marcando, tô aqui com a canetinha fantasminha. E a partir dessa linha que nós traçamos, nós vamos demarcar ainda 5 centímetros, tá? De um lado e 5 centímetros do outro. Então, venho aqui, 5 e 5 desse outro lado também. E agora, em cima dessas 3 linhas que nós fizemos, nós vamos passar uma costura bem em cima da reta. Então, aqui no meio, na lateral e na outra lateral também. Então, vamos para a máquina. Retrocesso do início e no final. Pronto, agora é só retirar o excesso de linha e reservar essa parte. Com a minha parte já costurada do coração inteiro, eu vou pegar agora a minha metade, ou seja, as abas do meu coração. E eu vou fazer o quê? Vou fazer um sanduichinho aqui bem simples, tá? Vou colocar o meu forro, o meu tecido, né, secundário virado para baixo. Vou colocar a minha manta aqui em cima e o meu tecido principal aqui também. Vou alfinetar e a gente vai fazer esse processo nas duas partes. Então, forro aqui, o tecido secundário virado para baixo, a minha manta, que tá aqui a R2, e o meu tecido principal, olha só, virado para cima, alfineta, e nessas duas partes nós vamos passar uma costura bem centralizada, né? Em toda a gente vai colocar o calcador, a nossa agulha, bem em cima do risco e vai fazer essa costura em toda essa parte e nessa também. Então, vamos lá. Agora a gente vai refilar e tudo que a gente fez nessa parte a gente vai fazer na outra também. Refila certinho e na parte reta, lembra que é a nossa metade do coração, é essa parte que a gente cortou ao meio. Então, na parte reta, nós vamos colocar um viés.
Esse viés é o viés comprado, mas se você quiser, você pode utilizar o viés e fazer com o tecido que você preferir. Então, vou esticar ele. Eu particularmente gosto, até uma dica bem legal para quem compra o viés. A possibilidade que você tem, ó, é que ele estica, tá? Olha só que legal, ele fica bem fininho, dá um acabamento mais bonito, eu prefiro. E aqui na pontinha a gente vai dobrar e encaixar ele bem centralizado aqui na parte reta, na nossa metade do coração, bem no centro. Então, venho fazendo isso, olha. Se você quiser, você pode assentar, né? Tô vindo aqui com a minha própria unha e alfinetar, que é o mais certo na hora de você passar. Na hora de passar a costura, ela vai ficar bem centralizada e certinho. Então, venho aqui, olha, só encaixar, tá? Eu abracei o meu tecido no viés e, ó, vou alfinetar. E aqui no final também vou cortar um pouquinho que ficou um excesso. Faço a minha dobrinha para dentro para dar um acabamento. E agora sim eu vou passar uma costura reta, utilizando sempre a cor, tá? Do viés para ficar bem bonito. Então, passo uma costura reta nesse viés. Com um pezinho de máquina, pode jogar tanto para direita ou esquerda, o que você preferir. Eu gosto particularmente de fazer ele bem rente aqui, né, ao final do nosso viés. Então, vamos passar essa costura. Agora sim, a gente tira esse recorte, né, corta esse excesso e faz tudo isso que a gente fez na outra metade do coração também. Pronto, aqui eu costurei já as nossas 3 partes. Por que eu fiz essa costura das 3 partes? Porque como é uma peça que vai manta, para também não ficar aqui muito folgado, então eu preferi fazer essas 3 costuras. Pode fazer um matelassé, se você preferir um quilting, é só para dar segurança mesmo. E aqui eu passei com ferro, tá? Para que pudesse retirar todas aquelas marcações que nós fizemos da nossa caneta fantasminha. As nossas abas já estão prontas também, olha só, elas ficam assim. E aí você pode escolher o tecido e o jeito que você preferir. Aqui eu vou colocar dessa forma e as minhas abas que vão ficar à mostras. Aqui, se eu colocasse uma peça em cima da outra, ela ficaria dessa forma. Mas para que a gente possa adentrar com a mão, porque vai ser uma peça que nós vamos entrar com a nossa mão, então o ideal é você deixar um espaço aqui de abertura, e aí vai do seu gosto. Se você quiser fazer assim, só vira um pouquinho, eu vou só da metade. Vou puxar para a lateral uns 2 centímetros, tá? E vou alfinetar para ficar mais fácil também na hora de a gente fazer essa costura. Aqui, vamos primeiro fazer essa costura e depois eu falo sobre a alça. Mas é um processo bem simples, é peça para iniciante. O que eu prefiro fazer, já que eu alfinetei, venho do outro lado e agora vou passar uma costura novamente em toda a volta do coração dessa parte de baixo. Não se preocupa porque aqui essa parte que ficou em excesso de tecido a gente vai recortar depois, a gente vai refilar. Então vamos passar uma costura agora em todo o coração. Retrocesso, tá? Do início ao fim, não importa que não vai ter o tecido de baixo, mas a gente vai fazer com base nessa tecido de base aqui. Então, venho devagarinho. E lembra de estar retrocesso. Eu sempre costumo começar mesmo pela curva, né, do coração, pelo biquinho. Então, fizemos isso, olha, já tá costurado, a gente vai tirar esse excesso de linha. Agora, aqui, olha, que ficou essa sobra de tecido, eu vou refilar. Ficou assim, olha só, eu usei a mesma cor da linha do tecido, mas se a gente virar, a gente vai ver esse excesso. Agora é só refilar, cortar esse excesso que tá aqui.
Olha só, cortei já. Ai, que bonitinho que tá ficando já. Agora já tem o formato do pegador que a gente vai enfiar os dedos, né? Colocar os dedos aqui dentro, olha, para pegar qualquer travessa. Mas para dar um acabamento bem bonito, que essa peça já está finalizando, a gente vai agora passar um viés em toda a parte desse nosso coração, da mesma forma que a gente fez aqui. Então, vamos passar o nosso viés. Ah, e só uma dica bem bacana também, tá? Quando a gente for passar o viés, se você quiser, você já nesse momento aqui, você pode colocar uma alça. Eu preferi colocar a alça depois do viés pronto, mas aí vai do gosto de cada um. A alça que nós fizemos aqui, ó, só pra gente ter uma ideia, essa parte tem 6 centímetros de largura por 12. Eu dobrei uma vez, passei com ferro e dobrei as outras metades até ao meio da peça, como um viés mesmo. Fiz isso e passei uma costura em toda a volta pra gente poder ter aqui o nossa alça. Nada impede, se você quiser, pode fazer com viés também, tá? Olha, esse processo do viés que tá aqui, é só você com viés pronto, como eu disse, nossa dica de ouro, olha, a gente pode esticar o viés para ele ficar bem mais larguinho aqui, né, estreitinho. Se você quiser utilizar ele assim, ou se você quiser ainda fazer mais uma dobra, e pode passar uma costura, tá? Em toda a lateral, dobrou, passa uma costura para dar o acabamento, e aí você só vai ter também uma alça nessa medida mesmo que a gente tá mostrando. Então, vou deixar aqui e olha, o viés é a mesma forma de colocar. Muita gente às vezes tem dúvida, lembra de fazer a dobrinha do acabamento. Fez essa dobrinha do acabamento, só você trazer ele, né, virar ele até a metade, e aí se você quiser esticar, já vai esticando, acerta bonitinho aqui, ó, até se ficar uma sobra, como a gente tá vendo aqui, eu gosto até de esticar aqui ele, ó, esticou, opa, bem, esticou, corta esse excesso e faz assim, ó, para deixar ele bem certinho. Faz essa dobrinha, porque agora o nosso viés vai servir pro acabamento e para trazer essa nossa peça para ficar ela bem bonita. Eu costumo começar, tá? Aqui de baixo. Então, sempre que você colocar um viés, de preferência coloque ele numa parte reta e não curvada. Então, vem aqui, só a gente encaixar. Encaixei. O viés também tem várias formas. Tem pessoas que colocam, que gostam, aí vai do gosto, de você passar uma costura aqui e depois você dobrar, tá? Fazer certinho, né, pra pessoa ver. Colocou o viés dessa forma, passou a costura aqui e depois você dobra para passar outra costura. Eu já vou passar tudo certinho, como a gente fez ali também na nossa aba, não tem problema. É só acertar, e aqui o alfinete ou clipe é o seu maior aliado. Então, acerta ele e vem fazendo todo esse processo. Se você quiser nessa hora passar com ferro, você pode também, antes de colocar o viés, para a peça não ficar tão grossa, tá? Pode fazer isso também. O segredo do viés também é você ajeitar e acertar ele muito antes de fazer a costura. Então, não deixar nenhuma parte sobrando, né? Perceba que o viés entra, ele vem até o final da minha costura. Olha, quando chegar aqui a mesma coisa, vem com outro viés por baixo, acertando, né, nessa nossa aba aqui para esconder, olha. Como eu disse, você pode colocar a alça, se você preferir, ou se não, eu prefiro colocar ela à mostra mesmo, para ficar bonitinha, um acabamento mais bonito, mas vai do gosto de cada um também. Então, vamos acertando aqui. Chegou aqui na curvinha, ó, é só você acertar com as mãos. Vem até aqui, coloca o clipe.
Essa parte acho que é a mais, que pode gerar mais dificuldade, mas a gente observando aqui, ó, não tem nenhuma dificuldade. É só acertar com a mão essa dobra e continuar. Então, a gente vai continuar aqui. Olha aí, ó, aqui ficou certinho, tá? A gente vai continuar em toda a volta até o final. Voltei só para não gerar dúvida nessa parte de baixo onde a gente vai finalizar o viés. Lembrando que eu coloquei todo o clipe, ou se você preferir alfinete à volta, olha só, até aqui, antes da costura, a gente vai, olha só como que já fica perfeito. Nessa hora é o ideal você acertar o viés, tá? Nem que você vem com o dedo, acerta ele bonitinho para ele não ficar nenhuma voltinha. Então faz isso bem feitinho para na hora de passar a costura você ter segurança. E no final a gente vai fazer a mesma coisa. Aqui, olha só, tá? Nessa pontinha eu vou dobrar ela, então vou dobrar como eu fiz um pouquinho. E vou novamente encontrar aqui a minha outra parte, olha. Então, faz bonito. Se você preferir também, vou dar uma outra dica, tá? Se você achar que ficou grosseiro, por exemplo, o seu viés, vem aqui, olha, e corta ele em V, tá? Então, nesse finalzinho, nessa pontinha, ó, dá um piquezinho para cortar em V, tá? E aqui a gente vai encontrar, então, para não ficar muito excesso, né, se você quiser fazer tanto de um lado quanto de outro, ó, o outro também eu vou fazer, já que eu fiz em um, corto só essa pontinha final, tá? Agora sim, dou a dobradinha para não ficar aquele excesso, né, muito grande de viés, e encaixo bem certinho aqui. Se você, né, encaixar, veja com cuidado, olha, aqui o acabamento final também é muito importante, por isso vem com clipe ou com alfinete, para na hora de você passar a sua costura ficar perfeito como que tá nesse momento. Então agora a gente vai passar uma costura nele e aí a peça já estará pronta e só falta a nossa alcinha que vai ficar aqui do lado de fora. Olha aí, ó, vou mostrar com mais detalhes o nosso viés já todo costuradinho. Vou tirar esse excesso de linha que ficou aqui e vou colocar a nossa alça agora aqui para finalizar. Pronto, nosso pegador já está ficando pronto. Olha só que linda! E você pode escolher quais as estampas você quer combinar, mas ele vai ser dessa forma para pegar travessa, panela, né? E a nossa alça, porque a nossa alça é importante na hora de colocar ele pendurado em algum lugar. Então, lembrando que tem que tomar cuidado para não ser nada de metal, aqui botão de pressão nem nada, porque é uma peça que vai estar em contato com o calor. E por isso que eu fiz ela à mostra, a alça. Se você quiser, e se você preferir na hora de costurar o viés, colocar a alça aqui e costurar o viés sem problema, mas como eu quero dar um acabamento, isso aí é do gosto de cada um, eu vou posicionar a minha alça aqui, tá? Ou do lado que você preferir, deixa ela um pouquinho mais pra cima, né? E aí eu vou passar um X, tá? Um quadrado e um X como um passante de uma calça. E aí a gente vai ter a nossa peça já pronta, vamos lá então. Pronto, fiz um quadradinho e um X, e aí você tira o excesso de linha que ficou aqui do seu lado e acerta essa alça para que ela fica bem bonitinha. E a nossa peça já tá pronta já, olha só que prática. Pronta, a nossa peça já está prontíssima, linda, você pode usar ela como um pegador, fazer até um parzinho, tá? Fica bem bacana também. E a peça ficou maravilhosa, olha só, combinando para deixar na sua cozinha um toque super diferente e ela fica bem estilosa. Eu espero que você tenha gostado, deixe o seu like, seu joinha.